de uma pilha para a nossa estrutura de dados pilha. Tá ok? Vamos pensar o seguinte. Se eu quisesse adicionar um elemento dentro desse meu vetor aqui, poderia adicionar, por exemplo, o elemento 10 aqui, poderia? O elemento 20. Se eu quisesse remover um elemento, qual desses elementos eu poderia remover? Qualquer um. Na estrutura da forma que a gente conhece, pessoal, eu não tenho ordem nem para adição dos elementos, nem para remoção desses elementos. Ok? Uma pilha em forma estática, a gente pode representar ela através de um vetor. Só que aí, como o Aldeir até mesmo comentou, são os elementos um em cima do outro. É fato isso, tá? E aí eu gosto de representar um vetor, não na horizontal, como eu estou mostrando aqui, mas na vertical. Eu continuo tendo o índice 0, 1, 2, só que eu apresento ele na ordem, na vertical, para facilitar o entendimento. E eu adiciono aqui em cima algo que me faça lembrar de uma bateria. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas só para vocês lembrarem, só para vocês terem um gancho para entenderem qual estrutura de dados a gente está falando. E aí, eu tenho duas regras para a pilha. Primeira regra é: eu sempre vou adicionar a pilha na primeira posição livre, pensando numa ordem cronológica. Qual é a primeira posição livre, pessoal? Qual? 0. Quero adicionar 10. Vou adicionar o 10 aqui. Quero adicionar o 20. Tá ok, pessoal? Primeira regra da pilha é essa. Segunda regra da pilha é a regra da remoção. Olha a regra. Eu somente removo o último elemento que foi adicionado. Qual foi o último elemento que foi adicionado? Então, eu vou remover o 20, caso eu queira remover. Na minha pilha tem o elemento 10, 20 e vazio. 10, nada e vazio aqui. Se eu quisesse remover um outro elemento, qual que eu iria remover? O 10. Ok, pessoal? Basicamente são essas as regras da pilha. Tá? Só que aí, eu preciso pensar em como programar isso em código-fonte. Eu vou precisar utilizar, quem assistiu a minha videoaula, que está no YouTube e está no Pandora, aquela videoaula que são 4 partes, e no Pandora são 6 partes, porque eu tive que dividir em arquivos de 30 MB, já viu? Eu utilizei para fazer aquele, eu criei um vetor de 1000 posições, e cada posição dessa era um struct do tipo animal. Eu poderia cadastrar animais de acordo com o que o usuário quisesse. Aí eu criei uma variável para ser um índice. Esse índice iria me informar qual seria a próxima posição vazia dentro da minha estrutura. Né? Quem não assistiu essa videoaula, assista, porque vocês vão ter uma dependência muito grande dessa estratégia para poder fazer o primeiro ponto de controle. Tá? E aí, na pilha, pessoal, eu tenho que ter esse controle também para saber qual é a próxima posição vazia. Eu gosto, e aí os livros também chamam essa variável, e eu gosto de chamar essa variável de topo. Por exemplo, eu começo com o meu topo valendo 0. Aí eu quero adicionar um elemento novo. Por exemplo, eu quero adicionar o elemento 30. Em qual posição que eu vou adicionar o elemento na pilha? No topo, na posição topo. Não na 0, porque na 0 eu estou mexendo manualmente nos índices. Eu quero mexer dinamicamente nos índices. Então é o índice topo que eu vou inserir. Aí olha só, pessoal, vou inserir o 30. 30, o topo vale 0, né? Índice 0, aqui. Adicionei 30, topo mais mais. Qual é o próximo vazio? Qual é o próximo vazio? 1. Quero adicionar o 70. 70 vai ser adicionado em qual índice? Índice topo. Índice topo vale quanto? 1. Quero adicionar em o número 100. Qual índice eu adiciono? O que ficou faltando fazer aqui? Sempre que eu adiciono um elemento, eu tenho que incrementar um número. Porque o topo vai me falar qual é o telhado da minha pilha, qual é a próxima posição vazia da minha pilha. O topo então é a mesma coisa que o índice do for e sempre incrementando toda vez que ele rodar? Não, você vai fazer isso manualmente. Não é que nem o for, não. Você incrementa o topo de forma manual. Porque não é for para adicionar elemento na pilha. A gente pode até existir essa estratégia, mas não, da forma que a gente vai ver, o usuário vai poder adicionar na hora que ele
Tá? Beleza. A próxima posição vazia qual que é? É a 2, não é isso, pessoal? O próximo elemento que eu iria adicionar é aqui, não é? Eu pergunto para vocês, quantos elementos eu tenho dentro da minha pilha? Quantos elementos eu tenho na minha pilha? Topo. O topo também me informa a quantidade de elementos que eu tenho na minha pilha. Se eu quiser varrer a minha pilha para imprimir todos os elementos, eu varro de 0 até quanto? Até topo. Conseguiram compreender isso, pessoal? O topo vai ser o meu índice, vai ser uma variável de controle da minha estrutura de dados pilha. Beleza. Quero remover um elemento na minha pilha. O que eu faço? Topo menos menos. Topo vale 1. Na realidade, a gente nem vai deletar o elemento dentro daqui. Eu só dou um topo menos menos, que aí se eu quiser varrer todos os elementos, eu vou varrer de quê? De 0 até 1. 1 não vai entrar, que é até 1, não inclusive 1. Então o elemento vai estar na minha pilha, qual que é só o 30. Conceitualmente, esse 30 aqui, ele estaria fora da pilha. Mas a gente vai implementar, ele vai continuar na pilha, só que a variável topo, que é a variável de controle, ela não vai varrer até a posição que foi excluída. Ok, pessoal? A gente vai ver o código-fonte disso daqui a pouco e vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, a gente pode observar que a pilha tem duas regras. Uma regra de inserção, uma regra de exclusão. Né? E aí eu vou ter dois métodos que a pilha, duas operações que a pilha vai ter. Duas operações mais importantes. Existem outras, a gente vai ver outras mais para frente, mas as mais importantes é a de adicionar um elemento, e adicionando elemento por elemento, e de remover elemento. Eu posso dar o nome que eu quiser para essas operações. Só que os livros, principalmente, né, e aí os livros estrangeiros, porque essa estrutura vem, né, da estrangeiro, nome estrangeiro, nome em inglês. Eu tenho dois nomes, eu gosto de mostrar para vocês com os nomes em inglês. Por quê?